Vamos entender hoje como a gente pode melhorar a nossa comunicação e assim evitar alguns conflitos. Olá, meu nome é Wagner Steffen e ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um quadro aqui na Desafio Certo que tem como público-alvo os grupos marginalizados da sociedade, também e erroneamente chamados de minorias. Esses grupos, do qual eu faço parte como um membro da comunidade LGBTQIAP+, são grupos que têm uma maior dificuldade devido ao preconceito e, portanto, merecem uma atenção especial. Porém, esse conteúdo serve para todo mundo e todo mundo é bem-vindo aqui. Bom, o tema de hoje ele é um pouquinho mais técnico do que a gente está acostumado, mas é um tema muito legal da gente aprofundar um pouquinho, que é o termo cunhado aí por um cara chamado Marshall B. Rosenberg. No seu livro Comunicação Não Violenta, ele dá esse nome também de comunicação empática, tá? E vale lembrar um pouquinho, antes da gente falar da teoria do Marshall B. Rosenberg, que é uma teoria super legal e que ajuda muito, que é muito prática de aprender. Eu gosto de coisas que são rápidas de explicar e fáceis de aplicar também. Mas antes de a gente falar, é importante a gente entender o que é comunicação, né? Então, primeiro, a gente vai falar muito, vai focar muito em comunicação falada e escrita, né? Que são as comunicações mais proeminentes aí dentro do ambiente corporativo, né? E-mails e reuniões, por exemplo. Mas existem outros tipos de comunicação, existe a comunicação facial, de expressão, existe a comunicação corporal, existe vários outros tipos de comunicação. Existem comunicações que são abertas dos dois lados, né? Comunicações de diálogo e comunicações que vão só para um lado. Por exemplo, vocês não estão se comunicando, a não ser que vocês deixem um comentário aqui, mas em teoria, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou tendo uma comunicação que não é um diálogo, eu estou fazendo uma apresentação de conteúdo para vocês. Existem elementos que eu posso usar nesse caso, que vão facilitar o entendimento de vocês e facilitar a clareza da minha comunicação. Porém, num diálogo, a comunicação vai ter outros elementos de previsão também. Então, o que eu quero dizer é que a comunicação não é só o que você transmite. Então, eu estou falando para vocês de comunicação não violenta. Se eu falar alguma coisa que possa ser mal interpretado de alguma forma, eu sou um pouco responsável pelo que eu comuniquei, pelo que eu emiti de comunicação, porque vocês, cada um de vocês como um receptor da comunicação, vai entender de uma maneira diferente. Se eu tiver uma mensagem clara, mais pessoas vão entender o que eu quero que seja entendido. Se eu tiver uma comunicação truncada ou de alguma forma não clara, menos pessoas vão entender o que eu quero dizer. Então essa é mais ou menos a definição muito básica de comunicação. Existe o que você emite e existe a pessoa interpretando o que você está transmitindo também. Existe o comunicador, o emissor da mensagem, e existe o receptor da mensagem também, e tudo isso vai passar por um filtro. A mensagem passa pelo filtro das minhas crenças, passa pelo filtro da minha habilidade de comunicação, sai de uma determinada forma, chega em vocês e antes de atingir o entendimento, vai passar por um filtro das crenças de vocês, das interpretações de vocês, e aí sim vai passar por coisa. Então tem muita coisa entre a mensagem ser emitida e recebida para você falar que comunicação não violenta é uma coisa tão simples assim, porque comunicação não violenta implica comunicação. Deixando claro, né, que a comunicação depende do emissor e do receptor, é importante ressaltar que a comunicação não violenta ela tem um preceito de que o receptor da mensagem não precisa necessariamente compreender os preceitos da comunicação não violenta. Se o receptor da sua mensagem nunca leu o livro, nunca viu esse vídeo, não sabe nada de comunicação não violenta, isso não te impede de usar a comunicação não violenta. Isso é uma coisa muito importante que ajuda no nível prático dessa ferramenta. A comunicação não violenta, né, que também é chamada aí pelo CNV, né, a sigla, né, ela é formada de alguns componentes, né? É importante dizer que esses componentes eles são formas de você construir as suas sentenças para que a sua mensagem seja recebida da melhor forma possível, de uma forma que
evite conflitos desnecessários. A gente vai falar um pouquinho sobre conflito já, mas a intenção não é que se eliminem os conflitos. Isso não existe, não tem comunicação no mundo que impeça conflitos de serem gerados. Mas aqui são conflitos desnecessários. São, por exemplo, uma comunicação que impeça que você ofenda ou magoe uma outra pessoa. Esses componentes são observação, sentimento, necessidade e pedido. O que eles querem dizer? É necessário que dentro da sua comunicação você demonstre que observou a situação, que a situação foi realmente percebida e analisada por você. Também é importante que você fale o que essa percepção dessa situação te fez sentir. É importante que você deixe claro que essa situação que te causou esse sentimento gerou uma necessidade em você, que você precisa que algo seja feito. E por último, é importante que você faça um pedido claro para a pessoa. Um pedido claro para a pessoa. Um exemplo prático, bem construído dentro da comunicação não violenta. Vamos lá, se eu digo, vamos lá, eu tenho uma situação em que eu tenho um companheiro, uma companheira que está comigo, seja um amigo, seja um familiar, seja a pessoa que você escolheu para se envolver romanticamente, essa pessoa nunca leva em consideração. Você explica para a pessoa e essa pessoa simplesmente não leva em consideração a sua opinião. Repare, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas vamos supor que essa pessoa não considera nem o seu ponto de vista. Fala, isso não tem nada a ver. Você quer mudar isso, óbvio. Então, vamos lá. Quando você só expõe sua opinião e não leva as minhas a sério, isso é uma observação, tá? Eu observei o que está acontecendo. Eu me sinto triste e irritado. São sentimentos relacionados com a minha observação. E para nossa relação dar certo, eu preciso que você, mesmo que não concordar, você leve as minhas opiniões em consideração e pelo menos pense, discuta sobre elas e mostre que você entendeu o que eu disse. Isso é minha necessidade. Será que da próxima vez que a gente conversar, você pode, por favor, tentar fazer isso? Esse foi o meu pedido. Então repara que a comunicação não violenta não é nenhum bicho de 7 cabeças. É simplesmente você falar sobre um problema sem, repare, nenhum desses componentes da comunicação violenta é xingar a pessoa. Então, quando você é um escroto, não é isso. Você não observou que a pessoa foi escrota. Você observou que a pessoa teve um comportamento. Tem que ser uma observação fria. Você não fala assim, eu fico... Não, você não usa palavrões, né? Eu fico com raiva. Eu preciso, pra gente conversar, que você faça isso. Não é... Se você não fizer mais isso, repara que não é ameaça, é necessidade. Eu preciso que para a nossa relação dar certo, você faça tal coisa. E por último, você dá uma sugestão, né? Você faz um pedido para a pessoa. Na verdade, não é uma sugestão, esquece isso. O negócio é pedido. Eu preciso que, por favor, da próxima vez, você faça isso, tá? Os exemplos mais comuns aqui, que é um outro exemplo que a gente pode dar, é tipo, você falar, por exemplo, para o seu filho uma necessidade boba. Eu reparei que você tem deixado muito seus brinquedos espalhados. Isso me deixa muito triste. Eu preciso que sempre que você termine de brincar, para casa ficar limpa, eu preciso que você também faça parte da organização da casa. Então, será que você pode começar a ser responsável por juntar os seus brinquedos daqui para frente? Pedido. Então, repara, eu fiz uma comunicação não violenta. Eu não falei que o filho é responsável, eu não falei que aquilo, se não fizer, vai ficar sem sobremesa, eu não ameacei, eu não xinguei, eu só fui claro. Eu observei isso, me sinto assim, eu tenho essa necessidade e eu tenho esse pedido a te fazer. Pronto, certo? Qual a importância da gente usar, né? A gente falou de exemplos, falou de tal. Qual a importância da gente usar? Por que é importante usar de comunicação não violenta? É importante para deixar as comunicações mais claras. Ou seja, se você fala de necessidade e pedido, você está dando tarefas para as pessoas. Vamos pensar no ambiente corporativo, isso aumenta a produtividade. Não é tipo assim, se isso tudo não melhorar, eu vou ficar irritado e vai acabar todo mundo sendo demitido. Não. Repare,
Eu reparei que não foi feita a tarefa, eu fiquei bem decepcionado, eu preciso que a tarefa seja feita até o dia tal, você pode, pessoa tal, fazer a tarefa até o tal dia? Pronto, o tom tem que ser trabalhado ali, foi meio, né, raivoso aí no meu tom. Mas se você aumenta a produtividade, é importante para aumentar a produtividade dos processos, porque se você só fica irritado e xinga as pessoas vão as pessoas vão ficar tristes, as pessoas vão ficar chateadas, as pessoas vão ficar magoadas. E não é isso que se quer, porque uma pessoa que está com um sentimento negativo, ela vai realizar as coisas de uma maneira pior. Além disso, se você não é claro para quem está pedindo, a necessidade que você tem, por que é importante, o que você observou, não fica clara a comunicação e acaba que termina uma reunião de 2 horas sem ninguém saber o que é para fazer. Tá? Então a primeira coisa importante é produtividade. A segunda é evitar o máximo de conflitos desnecessários possíveis. E repara, a intenção, e é muito claro isso no livro, em todas as literaturas que você pegar esse assunto de comunicação não violenta, eu vou deixar claro para você que a intenção não é zerar conflitos. Não existe uma ferramenta que zere conflitos. Os conflitos eles vão aparecer, mas é importante que a gente não fomente, não dê suporte para conflitos desnecessários. Se eu xingo, se eu grito, se eu sou pouco claro na minha comunicação, eu simplesmente deixo as pessoas com raiva, tristes, magoadas. E isso é um conflito que eu não preciso na minha empresa. Agora, eu acho que eu preciso que você faça isso. Se a pessoa fala, não sou eu que faço, eu não tenho esse acesso, eu não posso, isso vai gerar um conflito numa reunião. Se ela não puder, se não for ela, se você mesmo pediu para a pessoa errada fazer a determinada tarefa, isso vai gerar um conflito, é impossível que isso não ocorra. Mas aqui a gente está falando de uma ferramenta que não tem a intenção de zerar, mas sim a intenção de diminuir o máximo possível dos conflitos inúteis, dos conflitos que não geram nada, tá? Então é muito, né, essas são as partes importantes, a importância de usar a comunicação não violenta, especialmente dentro das empresas, ok? A comunicação não violenta, ela é uma ferramenta que você tem agora. E ela não serve só para emitir, mas também para receber comunicações. Então, assim como você tem, né, observação, sentimento, necessidade e pedido quando você emite, quando uma pessoa tentar se comunicar com você e você perceber que esses 4 componentes não estão sendo validados, ajuda a pessoa a organizar o pensamento, organizar a comunicação dela para você. Então, se a pessoa está falando alguma coisa que você não está entendendo, ajuda ela. Presta atenção no que ela está falando e tenta definir o que ela está dizendo, qual é a observação que ela está fazendo, qual é o assunto, qual é a situação. Se a pessoa não souber, não tiver definido ainda, repare, se a pessoa tiver definido a observação, tiver definido o sentimento, não é para você tentar mudar. Não acho que você estava com raiva, eu acho que você estava feliz. Não é isso que a gente está falando. A intenção aqui é, se a pessoa não, ela fala assim, sabe, me deixa assim muito, e eu não sei o que fazer. Pronto, calma. Então, você está falando que você ficou com raiva, você ficou triste, sugere algumas emoções para ela organizar o que ela está sentindo com aquela situação. Se a pessoa não consegue te explicar o que ela precisa, ela fala, eu não sei, aí alguma coisa precisa melhorar, eu sinto que precisa de alguma coisa mudar. Então, calma, então pera, você está falando que eu preciso ser mais organizado, que você precisa que eu organize mais, você precisa que eu realize as minhas tarefas mais rápido ou com maior qualidade. Tenta ajudar a pessoa a ir compondo. E por último, e muito especial aqui, se a pessoa não souber e dentro da comunicação dela, ela não conseguir definir um objetivo para você, a pessoa não conseguiu, ela falou, então é isso, eu estou me sentindo, fico com raiva quando acontece isso, tá bom? Então preciso que pare, eu preciso que seja diferente, e ela vai embora. Isso é uma comunicação que não foi, além de não ser não violenta, não foi nem um pouco proveitosa, especialmente se a pessoa não conseguiu fazer um pedido claro para você sobre como é para mudar. Ajuda a pessoa a falar, mas tá bom, o que você está pedindo para mim? O que você precisa que seja feito? E aí a pessoa vai dizer para você. Então saiba fazer perguntas proveitosas de comunicação não violenta para ajudar as pessoas também a organizarem a comunicação delas com você. A ferramenta, ela, como eu disse, ela é para emitir, mas ela é uma ferramenta de comunicação. Então ela também serve para receber. Ajuda a pessoa a formar a comunicação dela para você receber da melhor forma possível. Ok, aprendemos aqui, vimos alguns exemplos, né? Como eu disse, isso aqui não é um vídeo, o desafio rápido não é um conteúdo aprofundado, é um conteúdo introdutório, né? Então, se você precisar de mais coisas, procure mais vídeos na internet, compre o livro do Marshall,
aprofunde-se, faça um curso, mas aqui eu consigo te dar algumas dicas de como você consegue usar hoje essa ferramenta de comunicação não violenta. Tem 2 passos principais para você começar a usar. O primeiro é escuta ativa, que serve bastante no sentido de você começar a receber essas mensagens e tentar entender melhor aonde está a observação, a necessidade, o sentimento e o pedido. E ajudar as pessoas também a formar essa comunicação, mas também no momento de observar o que está acontecendo. Uma comunicação, uma via de mão dupla em geral, especialmente quando a gente está falando de um diálogo. Então, se você está conversando com a pessoa e a pessoa está te fazendo um pedido e você também tem que fazer um pedido para ela, isso é uma complicação. Então, seja uma pessoa que escuta ativamente. O que é isso? Não é tipo, tá. Nunca não, mas evite ouvir uma pessoa pensando no que você vai falar, porque você está perdendo metade da mensagem que está sendo passada. Então, tente escutar o máximo possível, com o máximo de atenção possível, para você começar a melhorar a sua comunicação, tanto na parte de receber quanto na parte de também formar as suas mensagens. Forme as suas mensagens, forme a sua comunicação, a sua mensagem para emiti-la com o máximo de informação possível, e você obtém informação com escuta ativa. E a segunda coisa que a gente tem para você começar hoje a usar a comunicação não violenta é organização. Não é uma ferramenta, eu sei que aqui, né, eu tenho um roteiro, pareceu, que simples, né? Necessidade, sentimento, observação, olha lá, eu já me perdi. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Que fácil, são 4 coisinhas e eu consigo. Eu escrevo na mão a ordem e eu vou falando com a pessoa lendo na minha mão. Ok, isso já é organização. Mas o que eu estou dizendo é, comece a organizar as mensagens mais simples. Próximo e-mail que você escrever, que você tiver tempo para pedir algo para alguém, fazer um pedido, um requerimento para uma outra área, de repente se você for gerente, fazer um pedido para uma pessoa da sua equipe, ou se você não for gerente, for um funcionário, fazer um pedido para o seu chefe ou para um colega de equipe, tenta fazer esse pedido por escrito, já organizando ele. Legal, qual é a situação que eu observei? Como eu me sinto sobre isso? Às vezes até você não sente nada, sente que você precisa disso só. Ou, enfim, se não for uma questão muito séria, às vezes o sentimento até a gente, né, não precisa falar. Eu acho melhor sempre treinar a falar. Eu preciso disso, eu observei que não foi entregue ainda isso, fiquei um pouquinho chateado, então preciso que seja entregue, por favor, entregue. Pronto. Ou começa a fazer uma organização com as pequenas coisas, para por último aí você começar a treinar na fala, porque a fala vai ser mais difícil. Você precisa ter um jogo de cintura, você precisa ter uma troca, um pensamento muito rápido, então toma cuidado quando você for, tenta se organizar primeiro no escrito, começar a acostumar com esse novo modelo de comunicação, para aí sim você, na fala, também tentar organizar isso. Tenta começar com a sua comunicação escrita, interpretando, né, as mensagens que são passadas para você e também enviando mensagens, depois organizar quando as pessoas te falam, tentar organizar aquela fala que a pessoa falou com você, né? Aquela mensagem que ela te entregou, o que ela observou, qual o sentimento, qual a necessidade, qual o pedido, e aí acho que por último você deveria, né, pelo menos depende muito da sua personalidade, eu por exemplo tenho uma facilidade com fala, mas se você não tiver, por último, emitir as suas mensagens com esse tipo de ferramenta, ok? Então é isso, pessoal. Era o que a gente tinha para falar hoje sobre comunicação não violenta, né? Um tópico um pouquinho mais técnico, né? Aqui no Desafio Rápido, mas muito importante, muito legal, né? Ferramentas são sempre boas da gente aprender. Eu vou tentar trazer, foi um pedido aí que chegou de muitas pessoas que vêm no canal, de aprender mais ferramentas de carreira e tal. Eu vou tentar trazer algumas ferramentas bastante simples. Eu trouxe algumas já na playlist de autoconhecimento, tem muitas ferramentas de autoconhecimento lá, mas vou tentar trazer outras ferramentas de comunicação, de organização, coisas assim, acho que cabe bem na intenção do quadro, né? Então, se você está assistindo esse conteúdo pelo podcast, as redes sociais estão na descrição do episódio. Se você está assistindo por vídeo, elas estão aparecendo aqui na sua tela e elas também estão na descrição do vídeo. De qualquer forma, deixe um comentário, deixe um like, faça o possível. Se você está aqui no YouTube, por favor, né? Se você também não está no YouTube, vá para o YouTube e assista o vídeo, se inscreva no canal, ajuda muito a gente, eu fico muito feliz com mais gente, né? Chegamos aí
há alguns meses aos 100 inscritos, quem sabe a gente chega a 200 até o fim do ano. Deixe de novo um comentário, um like e faça sugestões. O que você quer ver aqui no quadro Desafio Rápido a ver com psicologia ou com diversidade? Estamos aqui abertos a qualquer sugestão que vocês quiserem, que estiver dentro da minha esfera de conhecimento ou de coisas que eu consiga aprender rápido, com facilidade, aí a gente vai falar sobre o assunto, certo? No mais, é isso que a gente tinha para falar sobre comunicação violenta. Muito obrigado por passar esse tempo com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.